Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, segundona braba, hein, cara? É difícil, né, cara? Depois do final de semana aí que o Vascão venceu, difícil aí pro pessoal voltar a trabalhar na segunda-feira, mas segundou e vamos com as notícias do Vasco, né, cara? O Vascão segue aí muito bem dentro do G4, invicto na Série B e está, meu amigo, a 9 pontos do quinto colocado Sport. Vamos falar bastante de como está a vida do Vasco na Série B, a classificação, os próximos jogos do Vasco, os jogos que o Vasco tem que secar. Amanhã tem um jogo importantíssimo que o torcedor vascaíno tem que ficar de olho. Vamos falar bastante disso. Vamos falar também dessa história do Andrei Santos na mulambada e também no Galo. Será? Mas antes de começar o vídeo, deixe aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Dá uma moral aí pro nosso canal chegar a 170 mil inscritos. Se você é novo por aqui, meu amigo, tá me assistindo pela primeira vez ou já me assiste, mas não tá inscrito, clica aí no inscreva-se, é de graça. Ajuda bastante o nosso crescimento aí pra gente chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, com a boa vitória que o Vasco conquistou na última sexta-feira por 3-0 contra o Operário, o Vasco continua na segunda colocação aí da Série B do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. Está hoje a 1 ponto apenas do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem um jogo a menos na tabela, mas o Vasco está ali, meu amigo. Está 1 ponto só e o Cruzeiro joga amanhã contra o Sport. E caso de tropeço do Clube Mineiro e o Vasco vencendo o seu jogo aí contra o Novo Horizontino fora de casa na quarta-feira, o Vasco será líder da competição. Vale muito a pena o torcedor vascaíno conferir o jogo de amanhã aí entre Cruzeiro e Sport. Esse jogo será às 9h30 da noite amanhã e no Mineirão. Essa rodada foi muito boa pro Vasco, né, cara? O Bahia tropeçou, o Sport tropeçou e o Grêmio também tropeçou, né? E o Cruzeiro nem jogou na rodada. O Vasco ampliou aí uma boa vantagem pro quinto colocado Sport e o Vasco está a 9 pontos de deixar o G4 da Série B, cara. Rodada perfeita pro Vasco e com certeza a gente torce bastante também para que o Vasco vença o seu próximo jogo aí. O Novo Horizontino venceu o Bahia fora de casa e com certeza vai impor algumas dificuldades ao Vasco nesse jogo aí de quarta-feira. O Vasco que joga às 9h30 da noite, jogo fora de casa. Vale ressaltar também que o Vasco, mesmo perdendo a partida, não será ultrapassado pelo Bahia, já que o Vasco tem uma distância de 5 pontos já para o Clube Baiano, que é o terceiro colocado, e uma distância já de 8 pontos para o Grêmio. Essa classificação aí está quase perfeita, né? Melhor seria se o Vasco estivesse na primeira colocação, né? Mas o Vasco vem tendo uma grande vantagem contra os adversários, e isso é extremamente importante para a sequência aí da temporada, porque caso o Vasco oscile, ele tem como oscilar e recuperar nas rodadas seguintes, né? Esse campeonato bastante apertado, qualquer vacilo pode ser fatal e talvez chegando nas últimas rodadas, o Vasco pode até mesmo deixar escapar por algum vacilo a vaga para a primeira divisão, né? A gente não quer isso, a gente quer ver um Vasco sólido, como vencendo nesses jogos, né? A defesa do Vasco não toma gol, meu. É impressionante como que o sistema defensivo do Vasco vem passando ileso em várias partidas. A gente confia bastante aí no trabalho do sistema defensivo do Vasco, né? O Vasco igualou a sua maior invencibilidade da história na Série B e supera a sua própria campanha de 2016. O Vasco chegou a 14 jogos de invencibilidade na competição e igualou o recorde do Náutico, feito em 2021. Além disso, superou a sua própria campanha de 2016, como eu disse, que havia conquistado 28 pontos após 14 jogos. Atualmente o Vasco já possui 30 pontos, cara. Muito boa aí a fase do Vasco, a gente torce bastante para que o Vasco continue nessa pegada, focado. O time está bem focado e, obviamente, o apoio do torcedor vascaíno ele é diferencial. A gente viu ano passado, sem torcedor, que o Vasco estava penando, sofrendo muito, apanhando muito na Série B, né? Esse ano é diferente. O Vasco segue invicto, é praticamente invencível dentro de São Januário e os adversários, por mais que tentem ameaçar o Vasco, não conseguem fazer gols, não conseguem sair com vitórias e o Vasco acaba vencendo esses adversários. A fase mudou, né, cara? Vejo altos memes aí nas redes sociais depois que tiraram um bando de ossos lá de São Januário lá. O cara desenterrou lá, parece que era uma macumba que tinha em São Januário. O Vasco não perdeu mais. E sem falar também da estátua do Roberto Dinamite, né? Coisas boas estão acontecendo dentro do clube e também está por vir aí uma grande mudança dentro da história do Vasco, que é a venda de 70% do futebol do Vasco lá para os norte-americanos, da 777 Partners, que deve acontecer em meados de fim de julho. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, com o Vasco na primeira divisão, a gente possa sonhar novamente com coisas grandes, coisas que o Vasco nunca deveria ter deixado de sonhar, né? O Vasco não deveria ter passando por que está passando, mas agora é o momento de corrigir esses erros grotescos do passado, erros que custaram caríssimos aí, né, para a história do Vasco. Estamos jogando a nossa 5ª Série B, a gente espera que seja a última, que não vá para essa outra
outra mão. Que pare aqui, meu amigo, que o Vasco volte a ser um time forte, um time competitivo, dentro não somente do cenário brasileiro, e sim da América do Sul, porque o Vasco é respeitado fora do Brasil. Mais que esteja passando uma fase ruim, você pode viajar aí aos países vizinhos, os caras sabem quem é o Vasco da Gama, sabem que o Vasco foi forte no passado e que é time grande. E com certeza a gente tem que voltar a disputar a competição de elite aí do futebol na América do Sul, que é a Libertadores. O Vasco precisa todo ano disputar a Libertadores. A gente viu algo parecido acontecer com o Palmeiras. O Palmeiras, antes da Crefisa, já tinha sido rebaixado 2 vezes e no terceiro rebaixamento, estava culminado o terceiro rebaixamento. Ele se salvou apenas por 1 ponto. Talvez se o Palmeiras tivesse caído essa terceira vez, a história teria mudado. Só que eles tiveram um patrocínio visionário, né, que foi a Crefisa, que mudaram a história do Palmeiras, e o Vasco vai ter essa oportunidade com a 777 Partners. O Palmeiras não precisou se transformar em uma SAF, mas infelizmente o Vasco não teve nenhum investidor do peso de uma Crefisa para tirar a gente desse atoleiro. E a única solução foi se transformar em uma sociedade anônima do futebol, para quem sabe voltar aos dias de glória na colina, né? Vamos comemorar essa boa fase do Vasco. Vasco segue invicto na Série B. Vamos ter um jogo importantíssimo na próxima quarta-feira contra o Novo Horizontino. E se Deus quiser, uma boa vitória aí pro Vasco assumir a liderança. E torcendo demais por um empate ou uma derrota do Cruzeiro amanhã, que vai garantir o Vasco aí, quem sabe vencendo o Novo Horizontino, assumindo a liderança. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco. Se você acredita que o Vasco vai subir invicto, se você acha que o Vasco vai conseguir ser campeão da Série B. Bom, pessoal, agora vamos para aquele nosso girão de notícias aqui no canal. A situação envolvendo os times do Rio de Janeiro e o Maracanã ganhou um novo capítulo, né? O governo do Rio de Janeiro já notificou a dupla Fla-Flu, que fazem parte do consórcio do Maracanã, por não permitir a realização do jogo entre Vasco e Sport no estádio. O documento exige imediata reconsideração sob pena de imposição de sanções aos clubes. Ou seja, eles vão ter que liberar o estádio para o Vasco, e tudo indica o Vasco vai poder sim jogar no Maracanã no próximo domingo aí, às 4 horas da tarde contra o Sport, um jogo importantíssimo que o torcedor, sem dúvida nenhuma, vai lotar, vai levar cartaz, o Maraca é nosso, o Maraca é de todos, porque é isso que tem que fazer, né? O torcedor vascaíno ele é diferente desses outros aí, e vamos lutar pelo que é nosso. O Maracanã é do Vasco também. Lembra dele, o meio-campista Caio Lopes? O jogador atualmente está jogando no Leganés da Espanha. Em entrevista aí ao canal Futebolaço aí do meu amigo Dieguinho, ele falou a respeito aí de não ter ganhado muitas chances no profissional do Vasco. Abre aspas aí pro Caio Lopes. Cheguei no profissional e não me deram a chance. Eu estou tranquilo, não tenho mágoa. Eu fiz o que eu pude. Eu não entendo o que aconteceu e a minha família, muito menos. Fecha aspas aí pro Caio Lopes. O jogador atualmente, como eu disse, está no futebol espanhol, jogando lá no time B do Leganés, né? Jogador que, na minha opinião, foi muito mal aproveitado pelo Vasco, né? Tinha um grande futuro, era capitão da base durante muitos anos, ganhou tudo que podia com o Vasco, né? O sub-20 do Vasco. Foi pros profissionais, só que ele foi pros profissionais na época que o Vasco estava muito mal, né? O Vasco acabou caindo pra Série B em 2020 e em 2021 ele já não teve chance nenhuma e acabou deixando o clube, né? Agora a gente tem que desejar sorte ao Caio Lopes, que ele consiga evoluir na sua carreira e quem sabe se torne um grande jogador aí no futebol mundial. Torcemos bastante pelo garoto, é um garoto sangue bom, é um garoto aí, um cara de família e com certeza é um excelente profissional que merece tudo de bom na sua carreira. Bom, e pra fechar, vamos falar dessa novela envolvendo o garoto Andrei Santos, né? O jogador teria sido oferecido aí ao Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras através aí do seu novo representante, Júlio Taran, o sócio novo empresário do jovem, devido ao impasse aí para a renovação da joia vascaína, teria oferecido ele a esses clubes, né? O Vasco segue confiante que o Andrei vai manter o respeito pelo clube e a renovação irá sair naturalmente. Há notícias que essas informações aí de que o jogador teria sido oferecido a esses clubes brasileiros não procede. O Flamengo teria demonstrado um grande interesse na situação aí do jogador para contratar o atleta, né? Só que o pai do jogador teria vetado uma saída dele do Vasco para qualquer time brasileiro, de acordo com as informações do Papo na Colina, né? Só resta o torcedor vascaíno aguardar como que vai ser essa história, essa novela do Andrei Santos, jogador que foi muito especulado no Barcelona, no PSG e agora em times brasileiros, né? A multa dele para times do exterior, se não me engano, é um pouco mais de 120 milhões de reais. E para aqui pro Brasil, eu não tenho o número ao certo aqui, mas giraria em torno aí de 20 milhões de reais, pelo que as informações que surgiram, né? Não sei se essa informação procede, assim que a gente tiver uma certeza aí, ou o Vasco se posicionar a respeito disso, né? O caso Brasil poderia muito bem
marcar uma coletiva e falar a respeito dessa situação, porque é um jogador importante para o elenco, é um jogador titular da equipe, e esclarecer melhor para o torcedor como que é a situação do Andrei Santos, como que vai ficar e se ele vai renovar ou não esse vínculo aí com o Vasco. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo a jovem joia do Vasco, jogador titularíssimo do Vasco, que está sendo aí especulado no nosso maior rival, no Palmeiras e também no Galo, sem falar de clubes europeus de olho no jogador. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para fortalecer demais. Muito obrigado, forte abraço, saudações vascaínas a todos. E mais tarde tem mais vídeo aí. Tamo junto, é nóis!